Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Carlakian Facuri e hoje a gente vai falar sobre o desafio de todo cristão. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Bom, ser cristão é maravilhoso, né? Sem dúvida é a coisa mais importante das nossas vidas. E a coisa mais importante de ser um cristão, também sem dúvida, é a nossa salvação. Até porque passar o resto da tua eternidade no inferno não seria nada legal, né? Ninguém quer passar por uma coisa assim. E também, ser um cristão é incrível porque você pode desfrutar de todas as maravilhas que Deus tem para você. Eu me lembro que quando eu me converti, né, quando eu cheguei pela primeira vez numa reunião, né, que era uma reunião de estudo bíblico, e eu tinha lá meus 20 e pouquinhos anos, eu fiquei impressionada de ver como aqueles jovens, eles estavam dedicando a vida deles para fazer assim, tudo certinho, para viver com Deus, e era uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha visto uma turma de jovens que ninguém mentia, ninguém fazia nada assim errado. É lógico, todo mundo pecava, mas estava todo mundo com essa disposição no coração. E isso não é normal, né? Fora de um ambiente cristão, isso não é uma coisa muito normal. Então eu fiquei muito impressionada e foi isso que realmente me atraiu, né? Que eu achei maravilhoso. O que é incrível, né? É que nós somos co-herdeiros, né? De Deus junto com Jesus. Em Romanos 8,17 diz: "E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados." Ou seja, não só a gente tem direito a toda a herança celeste, como também a gente tem direito a uma grande herança, né, que nos foi deixada aqui, que é o Espírito Santo. Então, os dons do Espírito, os frutos do Espírito, isso é maravilhoso. Quem vive uma vida bem profunda com Deus, não é que não tem problemas, tem problemas, mas é uma diferença muito grande, porque quem vive com Deus tem aquela paz de saber que Deus está cuidando de tudo e de que tudo vai dar certo no final das contas. Existe uma diferença muito grande, né, entre quem confia e quem não confia em Deus, né? Mas existe um desafio que todo cristão enfrenta, né? E que foi um desafio que foi muito falado pelo próprio Jesus, né? E é sobre esse desafio que eu queria falar hoje. Bom, esse desafio é de a gente não agir como agiam os fariseus, apesar de que todo mundo acaba agindo um pouco como eles. A história dos fariseus é a seguinte: eles então eram uma facção, né, de judeus, eles eram um grupo de judeus que resolveram se juntar, porque eles falaram: gente, vamos fazer o seguinte, ó, vamos juntar essas famílias, essa turma aqui, todo mundo que está afim de fazer tudo certinho, vamos juntar todo mundo e vai ser super legal que a gente vai ter nosso grupo e a gente vai fazer tudo maravilhoso certinho, vai cumprir com todas as regras, vai ser lindo. Só que, com o passar do tempo, justamente porque eles queriam agir, né, daquela maneira toda certinha, então cumprindo com todas as leis, eles foram então criando muitas outras leis, muitas outras regras, né? Eles fizeram lá mais de 600 regras que eles tinham que cumprir. E eles achavam que então assim eles estariam agindo de acordo com a vontade de Deus. E eles inventaram um monte de coisa que não estava na palavra de Deus. Bom, então eles acabaram se tornando lá uma certa elite. Eles eram uma elite não só financeira e cultural, né? Eles eram respeitadíssimos como cultura, mas também religiosamente. Eles eram assim as pessoas que então iam ser lá, que a pessoa ia chegar a perguntar: o que eu devo fazer nessa área, o que eu devo fazer naquela outra área. Então eles eram muito importantes, né? Eles eram os caras daquela época. Só que, para mais absoluta surpresa deles, eles foram considerados pelo próprio Senhor Jesus como a escória da humanidade. E sabe por quê? Porque eles são a maior representação de hipocrisia, eles eram absolutamente hipócritas. Eles falavam uma coisa, então eles conheciam super a lei, eles conheciam toda a Bíblia, todas as escrituras, tudo, mas eles falavam uma coisa
e faziam outra. Eles acabaram então se tornando uma inversão dos valores que Jesus veio pregar, né? Por exemplo, tem algumas histórias que ilustram um pouco disso. Uma delas é da viúva que deu tudo que tinha. Então, os fariseus e toda aquela turma, os saduceus, aquela turma da elite, eles faziam o seguinte: na hora que eles iam doar alguma coisa, eles faziam toda uma cena e tinha lá aquele negócio que ia rodando o dinheiro e fazia um barulhão e todo mundo via o quanto eles estavam dando e eles ficavam, né, com aquele prestígio de ter doado e tudo. Aquela viúva não, ela veio com as 2 moedinhas dela e deu, e Jesus sabia, ele falou, essa deu tudo que ela tinha. E para ele, aquilo tinha muito mais importância do que aquela cena toda e, na verdade, eles dando não tudo que eles tinham, mas alguma coisinha do que eles tinham. Outra história é a cura do sábado, né? Quando Jesus veio e curou um homem que estava doente há 38 anos. Então, eles acharam um absurdo, né? Nossa, curou no sábado, como que você faz um negócio desse? E daí, Jesus falou para eles, não, gente, não é assim. É o sábado que está aqui para servir vocês, né? O sábado está aí para vocês descansarem. E não é vocês que estão aqui para servir o sábado, né? E não fazerem nenhuma cura, né? Nem salvar uma vida no sábado. Está aí mais uma inversão de valores. Outra inversão de valores foi o jantar com o agente de má fama, né? Quando Jesus chamou Mateus para ser um dos seguidores dele, ele falou, olha então, e hoje você vai fazer um jantar e eu vou comer lá na tua casa. E daí ele chamou a turma dele, né? Mateus era um cobrador de impostos que era considerado naquela época a escória, né, da sociedade, né? E ele então chamou os outros cobradores de impostos, né, e também prostitutas. Então era gente de má fama. E passaram lá, né, a turminha, né, da elite e falaram, olha, nossa, o teu mestre está comendo com essa gente de má fama, né, falaram para os apóstolos, né? E Jesus, então, sarcasticamente virou para eles e falou assim, olha, sabe o que é? Eu vim para quem tá doente, né, não para quem está bem. E é lógico que todo mundo está doente, lógico que todos nós somos pecadores. E eles saíram, acho que de lá, saíram felizes da vida, falando, bom, ele veio para os doentes, nós estamos ótimos, né? E ele quis dizer, na verdade, que ele só consegue curar quem admite que está doente. Está aí mais uma inversão de valores deles, né? E para quem não sabe, eles foram os planejadores da morte de Jesus, né? Foram eles que planejaram. E eles estão lá representando toda a humanidade. É lógico que isso só aconteceu porque Deus, Jesus permitiram, né? Mas eles estão lá representando a todos nós. Eu fico imaginando os fundadores do farisaísmo, né, com toda aquela boa intenção deles, já vamos juntar essa turma legal, bacana, e vamos fazer um melhor, a gente vai agir todo certinho. Imagina eles assim, então, conseguindo imaginar que no futuro seria justamente, né, essa turma deles quem planejaria a morte do Messias. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tá representando, né? Eles estão nos representando, nós somos, né, um pouco fariseus. Nós estamos lá pecando, nós estamos sendo hipócritas muitas vezes na nossa vida. E a gente tem que observar bem, né? Aonde a gente está falando uma coisa, mas na verdade está fazendo outra. O maior cuidado que a gente tem que ter na nossa vida é com as intenções do nosso coração. 1 Coríntios 13:3 diz, poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não me ajudaria em nada. É interessante, né? Em nada. Ele está falando de dar tudo o que ele tem, de queimar o próprio corpo. Se você não fizer isso por amor, não vale absolutamente nada. Não é 10%, 20%, não vale 50%. Olha, vale um pouquinho, mas não vale absolutamente nada. Então, é importantíssimo a gente lembrar que o mais importante é o amor. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!